Olá, eu sou Arthur Amaral, engenheiro civil e sou de Belém do Pará. E no vídeo dessa semana eu vim aqui falar com vocês a respeito de um vídeo que viralizou semana passada, no qual alguns operários eliminavam por inteiro um pilar de um andar de um prédio. E surgiram alguns questionamentos. Será que esse prédio vai cair? Quais as consequências de realizar um procedimento desse tipo? E eu vou falar com você um pouco sobre esse assunto. E se você ainda não viu esse vídeo, eu vou mostrar aqui para você verificar. Olha só, alguns operários onde eles estão eliminando um pilar por inteiro de um andar de um prédio, certo? Se você verificar aí no vídeo, é um prédio bastante alto. E eu vou estar aqui com você conversando a respeito do quais são as consequências dessas atitudes. Não é a atitude que normalmente você vê, até porque existem algumas normas, algumas recomendações, principalmente para quem mora em prédios, tá? Para quem mora em apartamento, das atitudes que devem ser tomadas em relação a reparos e reformas dentro do seu apartamento. E um deles é a séria exigência em relação às peças estruturais. Mas eu vou falar a respeito de tudo isso para que você tenha um entendimento melhor sobre essa questão. Antes de tudo, eu não sei se você consegue observar, mas eu já fiz aqui, já verifiquei para você. Desse andar no qual o pilar está sendo eliminado, acima dele nós ainda temos 13 andares. E sobre isso eu vou dizer o quão é arriscado esse tipo de procedimento. Mas antes de tudo, você precisa entender de uns conceitos para que você tenha uma facilidade em relação a entender o quão perigoso é esse tipo de procedimento. Mas o que é realmente um pilar? E qual a importância desse pilar para que esse procedimento seja tão perigoso? Algumas pessoas chamam de pilar, outras pessoas chamam de coluna, não importa como você chama, mas você precisa entender o quão significativo e importante é essa peça para um prédio ou para qualquer edificação. O pilar nada mais é do que uma peça estrutural de suma importância para um imóvel, uma edificação, qualquer tipo de construção. Tá, mas o que são peças estruturais? As peças estruturais são fundação, viga, pilar, laje. São as peças estruturais. Em alguns momentos nós também temos paredes estruturais. Mas hoje nós vamos focar em relação ao pilar para que você entenda o que é um pilar. O pilar, vou estar mostrando aqui na imagem para vocês, identificando no vídeo o que é um pilar, tá? Para que você já consiga imaginar dentro da sua casa, então as colunas que eu conheço, essas peças que eu consigo identificar, isso são chamados de pilar? São os pilares. E as vigas são o que você também está vendo aí na imagem, essas são as vigas. Então essas são as peças estruturais. Eu vou falar de um modo para que você consiga entender melhor o nosso corpo humano. Eu vou sempre citar a questão do corpo humano para que você consiga enxergar de uma maneira melhor. O quão é importante as nossas pernas, são o que nos dão a sustentação. Algumas pessoas por algum motivo acabam tirando as pernas e às vezes precisam de algum outro reforço, como uma muleta, porque se você por algum motivo perde um lado da sua perna, você vai estar sobrecarregando a outra se não tiver algum tipo de apoio. Então são órgãos, são partes do nosso corpo de muita extrema importância, assim como o coração, assim como outros tipos de órgãos. Então as peças estruturais são peças de extrema importância para uma edificação. São elas que dão a sustentação para que aquele prédio se mantenha em pé e se mantenha firme. Então assim, antes de qualquer construção, antes de nós realizarmos a execução, seja de uma casa, seja de um imóvel de um andar, de 2 andares ou um prédio de vários andares, nós temos profissionais que fazem o dimensionamento, o cálculo dessas peças estruturais. E esses dimensionamentos, esses cálculos, eles são fundamentais para que mantenha em pé e com segurança aquele prédio, aquela edificação, aquele imóvel. E assim, essas peças estruturais, elas são interligadas, como eu vou mostrar aqui para vocês. Tudo começa da fundação, depois nós temos os pilares, as vigas, as lajes. Então elas têm dentro delas, não sei se você já consegue ver, algumas ferragens. E a maioria dessas peças, elas são feitas, quando não metálicas, elas são feitas de concreto armado. Mas Arthur, o que é um concreto armado? O concreto armado, ele nada mais é do que a mistura de um concreto, que é o que? O cimento, a areia, o seixo aqui da minha região, ou em outras regiões se coloca a brita, às vezes algumas adições ou aditivos, água, juntamente com as armaduras, que são o nosso aço, o nosso ferro, assim como você conhece. Então assim, normalmente essas peças elas são interligadas através dessas armaduras, desses aços.
Então uma peça é interligada à outra, para que dessa forma ela consiga dar resistência e firmeza à edificação. Então quando se faz o que foi feito aqui nesse vídeo, você está eliminando ou desviando uma força, tá, que deveria ser colocada sobre aquela peça. Então quando você elimina uma peça importante dessa, você acaba sobrecarregando as outras, porque quando é feito esse cálculo inicialmente, é um cálculo feito para que seja feita a divisão de forma adequada dos pesos que são colocados em cima dessas peças. Então quando se faz o que foi feito nesse vídeo de eliminar uma peça dessa, um pilar desse, você vai estar sobrecarregando outras peças. Ou seja, como eu vou mostrar aqui para vocês, a força que antes era dividida em cima desse pilar, agora ela vai sobrecarregar uma viga. Viga essa que antes era biapoiada. Mas o que é ser biapoiada, Arthur? Ela tinha dois apoios. Ela tinha um apoio tanto desse pilar que foi tirado, quanto esse outro pilar que eu estou mostrando aqui para vocês. E vale ressaltar que ela foi calculada e dimensionada para ser biapoiada. E a partir do momento que você tira esse pilar, você está fazendo com que ela agora passe a ser uma viga em balanço. Ela não foi calculada para ser uma viga em balanço. Ou seja, você está sobrecarregando uma viga e sobrecarregando um outro pilar que vai estar recebendo todas as cargas que antes estava sendo dividida entre ela e o pilar eliminado, e agora vai estar sendo colocada apenas em um pilar. Então, assim, de imediato, o prédio não desabou por algum motivo, mas poderia isso acontecer. Nós temos alguns exemplos de edificações que o prédio veio a desabar logo em seguida quando foi realizado um procedimento desse. Um dos exemplos foi um caso que aconteceu ano passado, em 2019, no Ceará, acredito eu que em Fortaleza. Foi constatado através de vídeo que horas antes do prédio vir a desabar, alguns operários fizeram um procedimento de retirada, estavam eliminando um pilar de sustentação. Então, assim, Arthur, esse prédio caiu, esse prédio vai cair. Eu não consigo lhe dar essa informação à letra, até porque eu não tive um contato com o projeto estrutural daquele imóvel para ver como foi calculado os pilares, se ele superdimensionou um pilar, tem uma quantidade de ferragem no qual o outro pilar consegue suportar, mas eu acredito que não, porque normalmente esse cálculo foi feito para que aquela viga seja biapoiada, não uma viga em balanço. Então, assim, pode ser que o prédio não venha a cair, mas ele vai começar a mostrar algumas manifestações patológicas, como eu falei no nosso vídeo passado. Isso é algo muito perigoso para esse prédio. Então, assim, se você está na sua casa, no seu imóvel, é interessante você saber isso que eu estou informando para você. O que são peças estruturais, o quão elas são importantes, que elas não devem ser mexidas. Às vezes você está na sua casa e você diz, esse pilar aqui no meio da minha casa está me incomodando, essa coluna está me incomodando, poxa, eu queria tirar para deixar um espaço mais amplo, será que eu devo fazer isso? Analise com cuidado, contrate um profissional adequado, porque você precisa sim manter a segurança do seu imóvel e que você dentro dele consiga ficar tranquilo e em paz. Então é isso. Eu espero que você tenha entendido o perigo desse procedimento, o quão importante as peças estruturais são para o imóvel e que esses procedimentos não podem ser realizados, exceto quando autorizado pelo engenheiro calculista, o engenheiro estrutural daquela obra, tá? Sobre a responsabilidade dele, porque ele foi quem calculou, ele sabe como aquelas peças foram dimensionadas, certo? Então é isso, gente. Eu espero que tenha esclarecido. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários a dúvida que você tem para que a gente consiga interagir. Não esqueça também de deixar o seu like, porque isso é muito importante para nós. E eu espero que toda semana você esteja aqui comigo, para que junto eu e você estejamos engenheirando como nunca se viu.